Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Boleiros na Ativa. Hoje nós estamos aqui para dar uma grande notícia. O Pedrinho, ídolo do Vasco, todo mundo conhece Pedrinho, um grande jogador, uma grande pessoa, um grande ídolo. E hoje ele foi eleito à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu tenho a plena certeza que, com a sua gestão, ele vai fazer o Vasco competitivo. Um time da grandeza do Vasco merece um grande presidente. E esse presidente hoje é o Pedrinho. Então, vamos ver como é que se encaminhou essa eleição e o que o nosso presidente ele tem a dizer, as suas primeiras palavras. Então vamos lá. Vou já aqui anunciar no total que seria o resultado, ok? Chapa amarela, 2.873 votos. Chapa branca, 1.700. Eu queria agradecer todos os funcionários do Vasco que trabalharam nessa eleição. E eu acho parabenizar o Levin também pela participação dele na eleição, Pedrinho. E eu acho que o Vasco da Gama está na hora de dar exemplo de uma eleição. Foi uma eleição democrática, com uma participação muito grande do associado e, com certeza, proporcionalmente, é a maior eleição do Vasco. Então, eu até quero que o Levin dê algumas palavras, entendeu? Para sócio do Vasco, para a torcida vascaína. Eu acho que isso aqui é muito importante. A gente está coroando esse momento, Levin, por favor. Bom, desejo... Pode vir para cá, levem para frente, por favor. Desejo ao Pedrinho boa sorte. Espero que a gente possa, a partir de agora, ter um Vasco pacificado, que é o que o torcedor vascaíno quer e merece. Isso aí, Levin. Parabéns. Primeiro eu quero agradecer ao Levin. A disputa foi justa, leal, um cara muito competente, merece o respeito. E eu acho que tudo que eu falei durante a campanha continua, as portas estão sempre abertas, isso é de verdade mesmo. Uma das minhas intenções é fazer um Vasco diferente do que a gente viu durante alguns anos. E é com muito respeito a todo o grupo que confiou em mim, a todas as pessoas, porque o objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e o Vasco campeão. Fábio, tem muita coisa por trás da confirmação, né, da presidência, né? É muita história, é muita coisa passou na minha cabeça naqueles momentos ali de espera da decisão. Tirando a questão de projetos, a gente está falando aqui de outras coisas, essas coisas são mais para frente. Minha relação com o Vasco, ela é uma relação muito afetiva mesmo, de um desejo de mudança mesmo do que é o Vasco hoje, né? É lógico que tem todo um desabafo por tudo que aconteceu comigo nesses praticamente, não sei, mas acho que 70, 80 dias até a minha decisão de me tornar candidato. É difícil sustentar a política, que eu não quero que seja mais assim, mas a política do Vasco é muito dura. Receber muitos ataques é muito difícil e de forma injusta. Mas eu fiquei, hoje passei o dia inteiro aqui e eu já tinha certeza, né, obviamente, de tudo que estava acontecendo comigo. Eu vi que eu tomei a decisão muito acertada depois da confusão que teve, né? Porque quando eu dei o passo de largar um dos maiores veículos de comunicação da América Latina,
tendo sido eleito 4 vezes o melhor comentarista, uma vida estabilizada, e dou esse passo é porque realmente é um desejo que eu tinha muito particular de voltar ao Vasco e poder fazer algo diferente. Pensar daqui para frente agora é trabalhar e colocar em prática tudo que eu programei e através da confiança de todo o grupo de estar à frente desse projeto. E tenho uma relação muito também particular com meu pai, que todos sabem tudo que ele passou ali dentro como um motorista de caminhão de entulho, um problema com álcool, e hoje, da onde ele estiver, eu sei que ele tem um orgulho muito grande porque ele sabe o que eu tenho no coração com relação ao Vasco e meu desejo de ajudar e de ver o torcedor do Vasco feliz. Esse é o meu maior objetivo. E a partir do ano que vem, obviamente, quando é a posse, botar os projetos para andar. E quando sair daqui, é lógico, comemorar um pouco, mas a gente está focado também no que é o Vasco no Campeonato Brasileiro, e amanhã a gente está em São Januário torcendo, porque isso é que é o mais importante. Isso aqui foi um momento nesse espaço aí de Campeonato Brasileiro, mas amanhã volta tudo normal, que o objetivo principal é o que está acontecendo no campo, e a gente torce para o Vasco ganhe e comece a se distanciar dessa zona desconfortável. Os projetos pela frente, você já mencionou, já dá para adiantar em relação aos seus passos ao início de gestão, que vai ser a partir de janeiro? Questão, por exemplo, da SAF, estádio, muita coisa pipocando importante, relevante que vai ser tocada. A gente já falou isso durante toda a campanha, né, do que é. Obviamente que sem a legitimidade você tem pouca representatividade, e agora, consolidando, obviamente, a presidência, você tem legitimidade para representar o... Mas mesmo antes de ser presidente, a gente conseguiu canais que para as pessoas não foi surpresa, para mim foi, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Mas a credibilidade com que o mercado que eu digo são grandes empresas, tiveram dispostas, e grandes pessoas estiveram dispostas a estarem nesse projeto por causa do meu nome, e eu sempre repito isso, eu não estou nem entre os top 10 dos maiores jogadores da história do Vasco, mas eu acho que a credibilidade ela contou muito nesse ponto, para grandes empresas estarem realmente dispostas a investir com força em São Januário, no Vasco. É colocar em prática, agora com a legitimidade, buscar mais recurso, o estádio eu acho que é um ponto necessário, né, voltar a jogar no Maracanã, até porque se o estádio vai estar em obra, a gente precisa de um local para isso, né, olhar com carinho para os esportes olímpicos, paralímpicos, que é o nosso ideal, priorizar a reforma das sedes, tudo que eu acho que é um objetivo, era do Levin também e era de todos os candidatos quando entraram. Então é isso, e é botar em prática mesmo, correr atrás de tudo para botar para funcionar. Pedrinho, você espera que essa eleição tenha acabado hoje aqui? Eu espero, Fábio, eu espero. Até a galera falou assim, a eleição acaba 10 horas, eu falei, acaba mesmo? Eu espero que sim, eu acho que foi tudo dentro de uma legalidade, de uma, sabe, enfim, não tem por que não acabar hoje. Eu acho que a conduta dos candidatos foi importante para que isso tivesse também uma lisura. O carro-chefe da minha campanha foi uma das primeiras frases que eu falei, que assim, eu seria agredido, conhecendo a política do Vasco, né? Não fisicamente, que isso não aconteceu, mas de forma verbal, digital, mas eu não revidaria, né? Eu não revidaria. E eu sofri muitos ataques, não entendo isso, mas sofri e não revidei, cumpri até o fim, porque eu sou assim, eu sou um cara de agregar, isso faz parte de um gestor. O gestor tem que saber liderar, tem que saber agregar, tirar o melhor dos seus companheiros, e é isso que eu vou fazer. Espero que tenha acabado hoje, até porque o mais importante, como eu falei, é o Vasco que está jogando. E ter problemas, tumultos, acaba hoje e o foco é amanhã, vencer o América Mineiro. Pedrinho, durante a campanha, você ainda sem ser o presidente, disse, não sei se foi essas palavras, mas que tinha alguns projetos já engatilhados, algumas coisas já se formando. O torcedor vascaíno está ansioso e hoje vai comemorar a sua vitória. Quais são
desses projetos? O que já tem engatilhado ali no futuro do Vasco? Tem uma grande empresa que eu acho que já vocês perceberam através das redes sociais, que está por trás. Eu precisava de legitimidade, obviamente, e agora, através da confirmação da presidência, sentar, entender qual é a relação que a gente vai ter com a SAF, entender o contrato que a SAF tem com o Clube Associativo, transparência, passar para o torcedor tudo que juridicamente pode ser passado, para o torcedor entender. Eu tenho falado isso, que quando a 777 compra o Vasco, ela não comprou um clube, ela comprou uma história, tradição, títulos, e o maior patrimônio é o torcedor, que precisa saber o que tem no contrato, obviamente, para ter clareza e transparência. Então é isso que a gente vai fazer, e através daí dar o primeiro passo para aí sim criar os mecanismos para as empresas virem por trás e poder fazer os projetos. Pedrinho, a gente escuta muito dos presidentes, principalmente quando eles estão deixando o cargo, que eles falam o seguinte: encontramos muitas surpresas ao longo do caminho. Como evitar essas surpresas? Você já está mais ou menos ciente de tudo que Olha, você vai pegar? a gente vai ter agora um processo de transição. Desculpa, perdão. Só para você perfilar. A gente vai ter um processo de transição, de gestão agora. Obviamente a gente vai ficar por dentro de tudo, né? A gente espera que não tenha surpresa, até porque a gente é agente do jurídico com entendimento para isso. Pelo que a gente tem de conhecimento, está tudo dentro de uma normalidade, até porque o clube associativo tem poucos funcionários. Obviamente a receita é menor, mas está tudo em dia. A gente tem que rever, por isso que eu falo que a relação com a SAF, a gente precisa entender a questão do sócio estatutário, que hoje ele é do clube associativo, o sócio torcedor do Vasco SAF. E a gente não pode deixar que os sócios benfeitores eles percam, obviamente, os seus benefícios. Né? A gente tem que rever o contrato, conversar. Por isso que um alinhamento, o diálogo, acho que é o melhor caminho para que o Vasco não seja prejudicado em nada. E principalmente o torcedor. Foi? Essa camisa aí, ela estava pronta antes? Não, essa camisa é porque desde a campanha eu falo muito do meu pai. Obviamente eu não posso esquecê-lo, porque ele é que me levava, né, nos treinos com toda dificuldade. E ele acreditou muito mais em mim do que eu. E eu fui presenteado pelo grupo, né, com essa camisa, que é o número 8, que é a forma do infinito. E é o nome do meu pai. Então, assim, o início foi lá com ele. Eu não pude ir no enterro dele, que eu estava no mundo árabe jogando. E eu acho que é orgulho mesmo e uma forma de retribuir, porque se hoje eu estou aqui, obviamente a parcela dele é gigantesca. Essas aí são as palavras do nosso novo presidente do Vasco, Pedrinho. Pelo que a gente pôde perceber, Pedrinho, ele realmente ama o Vasco e vai colocar o coração para tirar o Vasco dessa situação que há anos o Vasco ele se encontra. E o Vasco não merece estar na situação que se encontra hoje. Sempre lutando ou rebaixado ou lutando para se livrar do rebaixamento. O Vasco é grande. O Vasco tem que estar lutando por título. O Vasco tem que estar nas cabeças, porque a história do Vasco é uma história de sucesso, é uma história de vitórias. E tenho certeza que com essa nova gestão nós vamos voltar a ser vitoriosos. Tá certo? Então até lá, até os próximos vídeos, e fique ligado aí no Boleiros na Ativa. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e fica por dentro de mais notícias do esporte, do futebol e de outros esportes. Não só do Vasco, mas de todos os outros times, de todas as outras modalidades de esporte. Porque o esporte é saúde, o esporte é vida. Tamo junto.